Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem, não é? Bom, gente, hoje eu tô aqui para tirar dúvidas de muitos colegas aqui do canal. Eu tô recebendo muitas perguntas em relação a algumas peças das máquinas. Para que serve isso? Por que aquilo fica ali? Como que a gente usa isso? Para que serve, né? Então, hoje eu tô aqui para falar sobre 7 curiosidades das máquinas de costura, tá bem? Bom, lembrando vocês que a nossa página está à disposição lá no Mercado Livre e o link está aí, ó, na descrição do vídeo, tá bem? Lá nós temos máquinas de costura antigas, peças para as máquinas de costura antigas e algumas outras antiguidades, tá bem? Bom, então vamos lá. Nós vamos começar falando, a primeira curiosidade é em relação a esse númerozinho com uma letra ou duas que tem do lado das máquinas de costura, principalmente na Singer. A maioria das Singer tem esse número aqui, tá? Algumas não, mas a maioria tem. Isso aqui, gente, é um número de série da máquina. Isso aqui, tá? É aqui que fica a identidade da máquina. Então, por exemplo, eu vou pegar esse número com essa letra, vou pesquisar quando que minha máquina foi feita. Aqui no canal nós temos um vídeo como saber quando sua máquina de costura foi fabricada, né? Qual o ano de fabricação de sua máquina de costura. Nós temos esse vídeo aqui. E lá nós temos um link que vai te levar exatamente para você fazer essa pesquisa. Então, por exemplo, aqui nessa máquina Singer, aqui ó, eu vou ter a letra F, que é uma letra só, né? F 46 para lá, né? 4632825. Então, por exemplo, o F, por ser só um, eu sei que ela é de 1913. 46, eu sei que ela é feita em tal lugar. E assim, por consequência, qual o mês que ela foi fabricada, entendeu? Então eu sei de tudo isso aqui fazendo essa pesquisa que a gente tem aí no outro vídeo, né? Explicando como que a gente faz e acessa esse link. Então, isso aqui é o número de identidade da peça, da máquina, tá? Aqui é a identidade da máquina, tá bem? É aqui que você vai saber quando foi fabricada, aonde foi fabricada a sua peça, que mês que foi fabricada certinho, tá bem? Tá, então essa daqui é uma das perguntas que a gente recebe muito e tá aqui. Matamos essa charada para quem não sabia. Eu sei que muitas pessoas sabem, mas também muitas pessoas não sabem, tá bem? Então, vamos para a segunda curiosidade. Muita gente também sabe para que serve esses furinhos aqui que tem na máquina de costura, certo? Esses furinhos, eles servem para você olear a máquina. Tá? Então, quando a sua máquina está em ordem, por exemplo, se você precisa fazer uma limpeza pesada, que a gente também tem um vídeo aqui no canal, se você precisa jogar um lubrificante para tirar as peças, desengripar as peças que estão emperradas, a gente também tem um vídeo aqui no canal, como jogar o lubrificante na máquina de costura. Tem um vídeo também explicando como olear a máquina de costura de uma forma um pouquinho mais pesada, também com óleo. Mas, por exemplo, se a sua máquina está joinha, está trabalhando e você está sentindo que ela está ficando um pouquinho durinha, pesada, você vem aqui, né, com óleo, isso daqui, ó, e dá uns 2 pinguinhos assim de óleo, cada buraquinho, né, e com a máquina funcionando devagarzinho, e ela vai trabalhar de novo joinha, tá bem? Então, os furinhos que você tem na máquina de costura, né, você vai fazer a colocação de óleo, tá bem? Então, é para isso que serve. Outra coisa que as pessoas me perguntam também é para que serve essa peça aqui. Essa peça aqui é a passada da linha da barra de agulha, né? Deixa eu focar melhor aqui. Focou. Então, aqui tem um parafusinho aqui atrás, tá? Esse parafusinho e essa peça, eles não estão aqui de enfeite, tá bem? Então, esse parafusinho que tá aqui, ele dá o limite para a agulha subir.
Então, a agulha vai parar onde esse parafusinho está. E aí ele vai dar a altura certa para você fazer a regulagem do ponto da agulha com a lançadeira. Se não tiver se não tiver esse parafusinho aqui segurando esse guia de linha da barra da agulha, a agulha não vai ter limite e você nunca vai acertar o ponto. Tá bem? Então ele serve para limitar a altura da agulha na barra da agulha, tá bom? Outra peça também que as pessoas me perguntam muito e que muita gente não sabe para que serve. Essa peça aqui, ó, o guia-linha de enchimento da bobina, tá? Que é essa peça aqui também, ó. Tá bem? Tá? Essa peça. Essa peça serve para quê? Ela também não está aqui de enfeite só não. Ela serve para você encher a bobina de uma maneira mais exata. Por exemplo, ela vai fazer a distribuição da linha correta na bobina e vai fazer a linha na bobina ficar apertada, ficar justa, não vai ficar frouxa, tá? Então você põe o carretel aqui em cima, né? Você coloca o carretel aqui em cima, passa a linha por aqui e vem para o enchedor de bobina. Então ele vai fazer o enchimento correto na bobina, a distribuição da linha, e vai deixar a linha firme, tá? Vai deixar a linha bem firme na bobina. Por quê? Porque se ele fizer o enchimento, se a linha da bobina ficar solta, vai ficar ruim para costurar. A linha chega até a prender na bobina quando você está costurando aqui dentro, não é verdade? Então a linha enrosca dentro da bobina porque ela está toda solta. Então o enchimento da bobina com o guia linha da bobina, ele vai fazer ela ficar joinha na bobina a linha, tá bom? E a gente tem também para vender essa peça, tá bom? Se vocês precisarem. Outra coisa, quinta curiosidade. As pessoas me perguntam também para que serve essa peça aqui, ó. Para que serve essa peça? Essa peça, que também em algumas outras máquinas é assim, né? Por exemplo, na Singer fica assim, ó. Aqui, ó. Certo? Para que serve essa peça? Essa peça é o descanso do tampo. Essa peça é o descanso do tampo. Então, por exemplo, quando o tampo, você está costurando com um gabinete, aqueles gabinetes antigos, certo? Você está costurando com um gabinete antigo. E você tem a tampa do gabinete assim, né? Quando você vai fechar a tampa do gabinete com a máquina em pé, ele bate aqui, ó. Então ele protege a máquina e protege o gabinete. O tampo não machuca, porque se pega aqui machuca, pega no parafuso, pega aqui na ponta do... Então ele tem essa parte assim, ou essa parte aqui, ó, com esse plastiquinho aqui, que protege o tampo do gabinete, não deixa ele machucar, né? Então ele é o descanso do tampo do gabinete, ou o protetor do tampo do gabinete. É outra pergunta também que as pessoas fazem muito. Também temos para vender aqui, tá? Da sua máquina específica, tá bem? Outra pergunta que as pessoas me fazem muito. Para que serve essa peça aqui, ó? Deixa eu focar. Essa peça aqui. Para que serve essa peça? Essa pecinha aqui, ó. Que fica na barra do calcador. Tá vendo? Essa peça? Que é essa aqui, ó. Essa pecinha aqui. Essa pecinha, gente, é o corta-linha. Essa peça, quando você está costurando, né? A pessoa está costurando, ela terminou de costurar, ela vem com a linha aqui, passa por dentro assim e corta a linha, tá? Ele é o corta-linha, essa peça. A gente também tem para venda aqui, tá? Bom, então até agora nós falamos sobre 6 curiosidades da máquina de costura. Agora eu quero falar sobre uma curiosidade da máquina de costura que eu já citei aqui algumas vezes, mas hoje eu vou ser específico sobre ela, tá? Eu quero falar sobre o aço da máquina de costura antiga.
Essa máquina ela é de 1913. Essa máquina ela tem 108 anos de idade. Ela foi fabricada há 108 anos de idade. O aço dela está perfeito. Esse aço é um aço especial. Na época, eles fabricavam esse aço. Ele é um aço especial por quê? Porque ele não dilata com o calor. Quando a máquina trabalha, o atrito das peças gera calor. E esse calor dilata o metal. No caso desse aço, que é especial, ele não dilata. Então ele não dá diferença nos pontos. Então ela pode trabalhar 24 horas por dia, 365 dias por ano, e ela vai dar todos os pontos iguais. Tá bem? Ela não vai ter diferença no ponto. Na época da Revolução Industrial, da segunda, tá? Não da primeira Revolução Industrial, que a primeira Revolução Industrial ocorreu na Inglaterra, né? Por volta de 1760 e foi até 1820, 30, 40, né? Na segunda, não nessa primeira, na segunda Revolução Industrial, que começou por volta de 1870, por aí 1850, 1870, e que foi na metade do século XIX, né? E aí essa revolução foi até a Segunda Guerra, o fim da Segunda Guerra, 1939, 1945. Os fabricantes, eles procuravam fazer as coisas da melhor maneira possível. E o aço era uma coisa que era muito usada na época. E o aço, os fabricantes buscavam cada vez o melhor aço para trabalhar, para os produtos ficarem cada vez melhor, a qualidade do produto ficar melhor. A Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, ela foi uma revolução na maneira de se fazer as coisas. Todo mundo buscava, todos os fabricantes, inventores, cientistas, eles buscavam a melhor maneira de se fazer as coisas. Na técnica, no material, na criação, era uma competição de quem fazia melhor. Para falar assim no português claro mesmo, era o prazer mesmo de fazer a coisa bem feita. Não é à toa que essas máquinas atravessam gerações. Essas máquinas elas vão atravessar mais 100, 200, 300, 400, 500 anos e vão estar por aí. Enquanto essas que estão saindo agora não aguentam 10, 20 anos. E olha lá, nem isso eu tô sendo assim, eu tô sendo generoso com essas máquinas novas. Essas vão atravessar mais trocentas gerações e vão continuar trabalhando se forem bem cuidadas, porque foram bem feitas, foram criadas com muito carinho, com atenção por técnicos dedicados, engenheiros dedicados, artistas dedicados, pessoas que estavam no lugar certo, né? Eram pessoas que estavam ali fazendo o serviço que elas estudavam para fazer isso, né? Elas trabalharam, estudaram muito para fazer isso. Não é que nem hoje em dia, que é cutia no buraco de tatu e tatu no buraco de cutia. Por isso que esse país está assim. Na verdade, é engenheiro no lugar de médico, médico no lugar de engenheiro, tá tudo invertido. Nessa época não, era cada um no seu lugar, porque por isso que a coisa acontecia e vem até hoje assim. E por isso que a gente adora essas máquinas, né? Porque elas nos trazem esse exemplo de se você quiser uma coisa bem feita, faça bem feito. Não adianta você ficar pensando que você vai fazer uma coisa errada e vai dar certo. Isso não existe, a lógica prova que não vai dar certo. E acabou. Se você fizer a coisa errada, vai dar errado. Não vai dar certo. Tá bem? Bom, era só isso que eu queria dizer para vocês, né? E mostrar essas curiosidades aí, dessas belezuras que a gente tanto adora das máquinas de costura antigas, tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Tá bom, pessoal? Um abraço.